Olá, queridos filhos e filhas, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você. O Fé em Debate está começando, está no ar. É catequético, é formativo, é esclarecedor. E quero saudar a todos que estão nos acompanhando. O Fé em Debate hoje é livre e eu começo com uma oração. Uma oração que quero trazer do livro Parábolas, de uma das parábolas que creio ser uma das mais lindas, que é a parábola do semeador. Pedindo a Deus, desde já, que tanto eu quanto você sejamos solo sagrado, terra fértil para o Senhor. Comecemos nessa oração. Senhor, eu te louvo e agradeço por amorosamente e incansavelmente lançar as sementes da palavra e da vida a todos. Perdoa-me, se nem sempre encontre em mim uma terra boa, uma alma fervorosa, um coração voltado a teus apelos. Senhor, pela tua imensa bondade, ajuda-me a preparar meu coração para acolher a semente que é o próprio Cristo. Não permitas que meu coração acolha tua palavra e a deixe à beira do caminho, onde o maligno pode roubar as sementes da eternidade. Não permitas que o meu coração seja um terreno pedregoso, insensível, onde a palavra não consiga criar raízes, onde ela não ecoe profundamente e, nas primeiras tribulações, eu desisto. Não permitas que os espinhos cresçam em meu interior e as preocupações do mundo, as ilusões passageiras, sufoquem a tua mensagem. Senhor, faz que a tua palavra, teus ensinamentos e teu divino Filho encontre em meu coração um solo fértil, regado no Espírito Santo, adubado na fé e pronto para produzir frutos de justiça, conversão, caridade, fidelidade. Amém. A oração que brota da parábola do semeador, livro Parábolas. Deus abençoe, Rose. Você fala de onde, minha querida? Amém. Eu falo de Curitiba. Pois não, Rose querida. Você fala de que bairro? Alto Boqueirão. Ótimo, minha saudação a todos do Alto Boqueirão. Pois não, qual a sua pergunta, Rose? A minha pergunta, padre, é sobre o cerco de Jericó. Cerco de Jericó, tá. Eu quero saber assim, eu já ouvi dizer que o cerco de Jericó só pode ser feito uma vez no ano. E tem lugares que eu sei que faz toda semana. Tá. Então eu quero saber qual que é a verdade, qual que não é. Quero entender para mim até mesmo poder saber se eu estou participando certo ou não, né? Tá bom. Mais alguma pergunta sobre o cerco de Jericó? Não, eu quero saber o funcionamento geral dele. Nossa, tá bom. Tá bom? Tá bom, eu vou tentar responder na medida em que existe resposta. Então tá bom. Tá bom, querida. Mesmo que você desligue, eu vou explicar sobre o cerco de Jericó, respondendo à pergunta da Rose do Alto Boqueirão sobre o cerco de Jericó. Quero, antes de responder a pergunta objetiva, dizer que a base do texto de Jericó está em Josué, capítulo 6,
versículo 1, a base bíblica. Anotem, Josué, capítulo 6, versículo 1. Ora, Jericó estava fechada e trancada com ferrolhos contra Israel. Ninguém podia sair nem entrar. E Yahvé disse a Josué: Vê, eu entrego em tuas mãos Jericó, o seu rei e os homens de guerra. Vós todos os combatentes dai volta ao redor da cidade, cercando-a uma vez, e assim fareis durante 6 dias. 6 dias. 7 sacerdotes levarão diante da arca 7 trombetas de chifre de carneiro. No 7º dia, 6 dias rodear. No 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes. E os sacerdotes tocarão as trombetas. E quando tocarem, com fragor, o chifre de carneiro, assim que ouvirdes o som da trombeta, todo o povo romperá um forte grito de guerra, e as muralhas da cidade cairão, e o povo subirá, cada um no lugar à sua frente. Palavra do Senhor, graças a Deus. Repito, Josué, capítulo 6, do versículo 1 a 5. Feito a parte bíblica, onde isso foi retomado, segunda parte da resposta. Tudo começou na Polônia, quando, para obter uma vitória certa, alguns piedosos poloneses organizaram em seu país aquilo que chamavam de Cerco de Jericó. O Santo Padre, o Papa João Paulo II, santo de fato, devia ir à Polônia no ano de 1979, quando ele queria comemorar o 91º aniversário do martírio de Santo Stanislau, bispo de Cracóvia. Nos fins do ano 78, 7 semanas depois do conclave que tinha feito Karol Wojtyła, João Paulo II, lembro que havia muita discussão. Lembremos que ainda a Polônia era comunista. Nesse momento, resolveram fazer 7 dias e 6 noites de rosários consecutivos diante do Santíssimo Sacramento. Em tese, o cerco de Jericó consiste no incessante assalto de rosários durante 7 dias e 6 noites, diante do Santíssimo, exposto, geralmente com a procissão do Santíssimo. E, de fato, o grande fruto desse primeiro cerco de Jericó da atualidade de 79 foi uma visita de profundos frutos evangelizadores. A partir daí, não rapidamente, mas gradativamente, o cerco de Jericó se tornou algo mais comum e atualmente mais forte nas paróquias dioceses. Terceira parte da resposta. A pergunta: é uma vez ao ano? Toda semana? Ali diz
uma vez ao dia? Portanto, lembra que eu disse, a nossa interlocutora, a Rose do Alto Boqueirão, responderia na medida em que houvesse resposta. Portanto, filha, depende como se pretende fazer. Se a proposta é uma vez ao ano, a proposta é uma vez por semana, ou quando os casos são urgentes e pontuais, 7 dias. 6 e no 7º, como diz a Sagrada Escritura. Depende muito da proposta e da causa. Depende tudo da proposta e da causa. O importante é entender. Cerco de Jericó é uma incessante oração e batalha que se trava de libertação. Amém. Ranieri, Deus o abençoe. Fala de Fortaleza. Minha saudação. Me escuta por que rádio? Pela Rádio Dom Bosco. Meu abraço ao Padre Mauro. Tive encontro com ele, queridíssimo. E a todos da família salesiana, que por sinal faz 200 anos esse ano, Dom Bosco. Pois não, Ranieri? Padre, aproveitando que hoje é o dia livre, eu queria lhe perguntar a respeito da persistência na oração. Mesmo a pessoa fraca de espírito, sim, sem fé, desestimulada. Se a persistência vale alguma coisa. Tá. Se a persistência vale alguma coisa, para você orar mesmo fraco, tentando orar, rezar, como se fosse assim um mantra, uma coisa para libertar, para purificar a alma. Vale a pena mesmo assim, Padre? Entendo. Acolho sua pergunta, a escrevi e responderei. Mas sinto que antes de ir na resposta, preciso conversar um pouquinho com você. Posso? Pode, sim. Você está se sentindo assim? Estou. Por um motivo específico, quer partilhar, querida? Querido? Assim, familiar, material, né, financeiramente. Aí vai abalando, a gente vai ficando ludibriado, né, pelas coisas do mundo e vai perdendo um pouco da esperança. Mas eu estou insistindo na oração, insistindo mesmo assim, para pedir luz, de claridade, e a Nossa Senhora, tudo isso, tá? O que da minha vida e da minha família. O que te faz sentir fraco é a não resposta? O que me faz sentir fraco é, às vezes, a tentação de achar que não vai dar certo, tá entendendo? Entendi. Que não vai dar certo, que a gente vai ficar tropeçando toda vez, tudo isso, mas eu estou querendo mudar. Entendi. Eu acolho sua pergunta, sua partilha. Ranieri, tome para você a primeira palavra que lhe digo, que brota da Sagrada Escritura. Rezar sempre. Desistir nunca. E o texto que gostaria de comentar com você, Ranieri, Lucas capítulo 18, do versículo 1 ao 8. Repito, Ranieri, Lucas capítulo 18, do versículo 1 ao 8. Ranieri, leia o texto e depois coloco alguns pontos. Lucas capítulo 8, do versículo 1 a 8. Perdão, capítulo 18, versículo 1 a 8. Jesus contou aos discípulos uma parábola, livro Parábolas, para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre, sem nunca desistir. Toca o sino, sacristão. Rezar sempre e nunca
desistir. Ele dizia: numa cidade havia um juiz que não temia Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que ia à procura do juiz pedindo: faça-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo, o juiz se recusou. Por fim, ele pensou: eu não temo a Deus, não respeito homem algum, mas essa viúva já está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, para que ela não fique me importunando. E o Senhor Jesus acrescentou: escutem o que está dizendo esse juiz injusto. E Deus não faria justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por Ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu lhes declaro que Deus fará justiça para eles, e bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ranieri, esse é o texto. Mas, e digo, Ranieri, agora me vem no coração uma palavra que você disse que eu preciso responder daqui a pouco. Algo que eu sinto que o Espírito Santo está suscitando e que ficou nas entrelinhas da tua frase. Mas sigo o meu raciocínio e depois sigo o que o Espírito suscitou agora. Sobre a persistência na oração. A viúva, filho, era uma mulher desacreditada. Para pensar hoje, nem pense em viúva e mulher. A gente entra com um processo na justiça. Como é que fica? Você manda o processo e fica: a Deus dará. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 7 anos, 18 anos. Eu estou com labutas há mais de 7 anos de causas, aparentemente não, justíssimas, em nome da igreja, mas não consegue. Agora volte 2015 anos atrás, viúva, pobre. Eu fico pensando, meu Deus, os pobres de hoje sofrem. Os empobrecidos, eu não gosto da palavra pobre. Os que foram empobrecidos, que são empobrecidos, sofrem. Você imagina no tempo de Jesus, quando as leis ainda eram complicadas e hoje as leis não são menos? Viúva, sem dinheiro. Mas Jesus disse que ela foi diante de um juiz. Ele não era temente a Deus. Ponto negativo para ele. Não era justo. Pior. E a mulher conseguiu na insistência. Ela chegou a aborrecer. Ela ficou importunando Ranieri. Então me parece que rezar sempre, desistir nunca, é importunar. Mas aqui me vem 2 pontos. 1, preciso importunar Deus? Então quer dizer que Deus não me quer dar? Oração, filho, não é arrancar algo de Deus, mas é rezar de tal forma que nós nos conformemos em Deus. E aqui vem minha intuição, e sinto que o Espírito Santo, Deus falando: Ranieri, você quis tocar num ponto. Sei o que quero, mas faço o que não quero. Nas entrelinhas entendi o que você quis me dizer. Quero mudar.
O que você está pedindo não é algo material. Me parece que é algo de hábito, de erro, de conduta. Creio que essa é a parte mais complicada. Por quê, Ranieri? Porque na mesma forma que demoramos para entortar o nosso caráter, pensamento e vontade, talvez o dobro para corrigir. Às vezes é como, e tenho essa visão, você imagina uma árvore crescendo e nós amarrarmos uma pedra na ponta, fazendo-a crescer inclinada sob o peso do pecado e da pedra. Ela nasce, cresce sob o peso da pedra do pecado. Somos nós. Mesmo que na graça de Deus seja cortado essa pedra, ela está inclinada, porque foi tensionada a isso. Espero que esteja sendo esclarecedor e tenha ajudado e esteja ajudando você a persistência na oração. O texto que eu usei e uso para ser emblemático, iluminativo, Lucas 18, 1, 8, e continuo. Santo Agostinho assim diz: não te aflijas, se não receberdes imediatamente de Deus o que lhe pedes. Padre, eu quero esse texto. E foi com muita dedicação que escrevi 20 passos para a paz interior. Ei, filhos e filhas, tudo isso que eu estou dizendo já está escrito para você ter em mãos. Não é porque um livro que já foi lançado há tempo tenha perdido o seu valor de conteúdo. Indico você, catequista, indico para você, não precisa ser formado, para você na tua vida. 20 passos para a paz interior, você vai encontrar no terceiro passo, exercitar a oração. Repito, 20 passos para a paz interior, exercitar a oração. E agora, cito a página 55, aonde vai estar o texto sobre Santo Agostinho. E também uma pergunta que está aí: quando a oração não é atendida, como saber o que está errado? Continuo com Santo Agostinho. Não te aflijas, se não receberes imediatamente de Deus o que lhe pedes, pois Ele quer fazer-te um bem ainda maior pela tua perseverança em permanecer com Ele na oração. Ele quer que nosso desejo seja provado pela oração. Ele quer que nosso desejo seja provado pela oração. Dessa forma, Ele nos prepara para recebermos aquilo que Ele está disposto a nos dar. Assim sendo, Ele nos prepara para recebermos aquilo que Ele está disposto a nos dar. Fazendo a citação do terceiro passo e tudo o que já falado, sinto que já dei a resposta. Muito obrigado pela sua pergunta. Sigamos. Agora perguntas: por que em Gênesis capítulo 1, versículo 26, Deus diz: façamos no plural? Deus não estava sozinho? Quem estava com Ele na criação? O texto de Gênesis, filho, é abundante em falar façamos. Há quem diga que os nobres nunca usavam, e isso fazia parte da etiqueta, não usar
o singular. Façamos, desejamos. Isso quem é historiador sabe, principalmente nas grandes monarquias. Porém, na Bíblia não se trata disso. O façamos significa trindade. Deus não estava sozinho? Sim, ele estava sozinho. Porém, Deus, filha, é uno e trino. Ele estava sozinho, mas na trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por isso façamos. Quem estava com ele na criação do homem? A trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por isso, João, no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. O Espírito pairava, Gênesis, a trindade. Não aguento, outra pergunta de uma filha de Deus. Não aguento mais ver minha mãe se acabando no vício do álcool. Várias vezes pensei em suicídio. Não sei o que fazer. Eu percebo e partilho com vocês duas coisas que têm me impressionado muito nos tempos de hoje. Uma, o aumento significativo na igreja de pessoas com carteira de trabalho. Se antes era esporádico nos bancos as carteiras de trabalho, hoje em cada banco tem no mínimo um. E eu percebo isso, é só olhar. E tendo partilhado com outros sacerdotes, vejo que não é um fenômeno só aqui no santuário, é geral. Segundo aspecto que tem me chamado muita atenção, como as pessoas têm partilhado desejos suicidas. Desejo de se matar. Por várias razões. Filha, respondendo sua pergunta. Ponto de partida. O problema dela é dela, o problema seu é seu. Não carregue em você o problema que é dela. Ela é alcoolista. Não puxe para você. Segundo, você a ama. Ame a alcoolista. Mas lembre-se que a decisão de beber foi dela. Terceiro, o amor exigente tenta ajudá-la. Às vezes, um internamento se faz necessário. O internamento unilateral. Ô padre, eu não posso, pode. Se alcoolismo é doente, doente a gente trata. E por amar a gente leva ao tratamento. Um outro ponto, filho. Penso em suicídio para quê? Para fugir do problema? Não precisa. Porque está consumindo a sua vida cuidando da sua mãe? Também pode ser diferente. O que não pode é deixá-la se entregar ao vício. Às vezes o amor leva-nos a uma ingerência mais forte, porque se ama. Mas não traga para você um problema que não é seu. E claro, a oração é que vai te dar força para agir assim. É a oração que vai fazer a diferença na sua vida e na vida dela. Queridos filhos e filhas, temos ainda muitas perguntas. Como essa. Tenho ouvido o Senhor dizer que os recém-convertidos devem passar um tempo no banco, antes de exercer cargos e liderança. Que é esse tempo? Filha, é o tempo de o fogo de palha pegar no fogo de lenha, para que o fogo possa, demora, passar no nó de pinho. É o tempo de passar a emoção e entrar na razão e na fé. Perguntas que chegaram. Muitas não vou conseguir responder, gente. Me perdoe, vou ter que deixar para os próximos. Cleusa faz a seguinte pergunta. O que fazer quando estamos
na oração do Santíssimo e nos sentimos vazios. Cleusa, louvado seja Deus. Estar vazio é o primeiro passo para uma adoração. Padre, mas não é isso que eu disse vazio de sentimentos. Louvado seja Deus. Quem disse que fé necessariamente tem que ser emoção? Está vazio? Permaneça. Está sentindo o vazio? Ótimo. Está acontecendo em você o que mais Jesus quer. Esvaziar as talhas da água para se encher do vinho novo. Louvado seja Deus quando estamos vazios, porque aí Deus pode fazer milagres. O que seria um erro, Cleusa, é sair da presença do Santíssimo porque você não está com emoções, porque você não está sentindo um arrepio ou não está sentindo fervor. Essa é a adoração mais perfeita e válida. Pergunta que chegou pelo torpedo. Levei um chifre. O que faço? Não se identifica. A pergunta é básica. Que tipo de relacionamento vocês têm? É namoro? É noivado? É casamento? É difícil dizer alguma coisa porque não tem os elementos. Se é namoro, é um motivo, um abraço. PT saudações. Se é noivado, repensar o casamento. Mas já vale também uma pergunta. De se perguntar e fazer a pergunta aberta. Por que você sentiu necessidade de estar com outra pessoa? A pergunta: em que nós estamos falhando? Se não houver maturidade para se chegar, talvez não num primeiro diálogo, a essa retidão, separe-se. No noivado. No casamento, não se separe. Lute pelo pacto nupcial. Mas quebrou. Vai ter que lidar com essa fissura, com esse trincado. Mas Deus é capaz de restaurar. Mas eu insisto em dizer, se você disse, levei um chifre, a pergunta, o que levou a pessoa que cometeu adultério a cometer isso? O que no relacionamento de vocês não está bem? Por que a necessidade de ir atrás de outra pessoa? Não estou imputando a culpa a ninguém, mas estou dizendo, é um sinal, é a consumação, é a gota d'água de um relacionamento já desgastado, sem interesse. É o começo de uma separação. O que fazer? É possível voltar? Sim. O perdão existe. O querer acertar faz a diferença, mas o diálogo é tudo. Realmente um diálogo. Onde estamos errando? Onde foi que nos perdemos? Onde foi que o nosso olhar se voltou para horizontes diferentes? Cada passo, num olhar diferente, será de distanciamento. Quando se vai para o mesmo horizonte, cada passo é uma aproximação. Me desculpe se não respondi a todas as perguntas. O que foi possível hoje, foi. Mais do que respostas curtas, eu procurei hoje ser mais longo, ir mais, dando textos bíblicos e aprofundar.
Muitas perguntas, e eu digo um calhamaço, eu vou guardar. Por ora, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Ó Deus, por intercessão de Nossa Senhora do Carmo, madrinha da obra Evangelizar é Preciso, abençoai a todos que nos acompanham. Que a palavra de Deus, os ensinamentos da igreja, tal como semente no coração e na terra boa, produzam frutos. Abençoai e santificai a todos, hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Evangelizar é preciso, rezar é fundamental.